aí galera do Aula D, tudo bom? Meu nome é José Alex, formado em matemática e vim trabalhar com vocês um pouquinho sobre relações trigonométricas e, mais importante ainda, relação trigonométrica fundamental, certo? Curte o canal, compartilha, comenta, enfim, deixa aí páginas para curtir, clica sininho para saber toda semana tá tendo aula nova. Então assim, ó, esse canal é para vocês, vamos fazer isso crescer cada vez mais, certo? Vem comigo então, vamos trabalhar relações trigonométricas. Eu trabalhei já com vocês nas aulas passadas algumas coisas assim, falando sobre essa questão de trigonometria, trazendo várias fórmulas, né? E a partir de agora você tem que entender que depois de tudo aquilo que eu já ensinei, existem as relações trigonométricas fundamentais. A primeira dela é a tangente. Ah, professor, a tangente? Sim, a tangente, porque ela mistura seno e cosseno. Então é uma relação trigonométrica fundamental, né? A cotangente, a secante e a cossecante, que foram as que a gente viu no vídeo anterior, tá? Então essas quatro são as relações trigonométricas que a gente vai utilizar para trabalhar com equações trigonométricas e com outras coisas, tá? Mas temos uma que se chama relação trigonométrica fundamental, porque é a partir dela que eu consigo abrir essas outras para conseguir realizar. Eu consigo fazer com que essas outras possam ter sentido nos meus cálculos se eu aplicar a minha relação trigonométrica fundamental. Eu vou explicar como é que surge a relação trigonométrica fundamental. Por exemplo, eu tenho meu círculo trigonométrico, né? Tenho meus pontos O, M', M', o M normal, A e B. São os pontos que eu tenho. Tenho aqui, né, o M ligando com o O, fazendo o ângulo de... formando o ângulo X, que é um determinado valor, né? Enfim, nem tudo que eu deveria ter dentro de um círculo trigonométrico. Se vocês observarem, do O até o M seria aquela reta da tangente. Lembra? Aquela reta da tangente que ela traça no meio? Essa reta da tangente a gente sabe, né? E eu vou deixar valendo como 1. Seria essa reta que eu tenho, que ela vai valer como 1. Depois eu tenho o ponto do O até o M'. Lembra que do ponto O até o M', lembra que a parte de baixo é o cosseno. Se olhar lá na aula de função circular, função cosseno, tu vai ver que quem está aqui embaixo simboliza o cosseno. E o O, M', ou até mesmo o M' até o M', significa o seno, que seria essa parte aqui, ou a parte que corta aqui, tá? Isso é só para simbolizar. Por quê? Porque o que acontece? Na hora que eu for fazer a relação trigonométrica, ela surge a partir disso. Ela surge da junção desse cara, o M com esse M com M', a junção desse cara aqui, elevado na 2, mais o OM, elevado na 2, igual ao OM. Só que esse OM não é elevado na 2. Ele é só o OM. O que acontece? Acontece que eu tenho, se eu for substituir esse cara, seria o seno, não seria? Seno ao quadrado de x. Substituo esse pelo valor do seno. OM eu substituo pelo cosseno, até porque aqui é linha, ó. OM é linha, então eu substituo pelo cosseno. E o outro OM eu já sei que é 1. Então se eu juntar tudo isso aqui, se eu juntar esses três carinhas, eu formo a minha relação trigonométrica fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E isso aqui, gente, quando eu aplico em qualquer coisa, quer ver? Se eu peço para vocês calcularem o cosseno de menos raiz de 3 sobre 3, tá? Desculpa, eu dou o cosseno e peço para calcular a tangente, né? Como é que eu faço isso, professor? Tipo, tu deu o cosseno de x e aí tu precisa calcular a tangente de x. Bom, tu tem que saber que o cosseno eu dei, eu preciso do seno. Se o cosseno eu dei, eu preciso do seno, né? E aí, se tu for olhar também, como é que eu vou calcular a tangente sem o seno? É a mesma coisa, eu não quero a tangente, eu quero a cotangente. Boa, a cotangente tem cosseno de x sobre seno de x. Como é que eu vou calcular a cotangente sem o seno?
Aí entra a relação trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Porque a partir dela eu vou descobrir o seno ou o cosseno que falta na minha conta. E depois que eu descobrir, eu consigo aplicar se eu quero a tangente, se eu quero a cossecante, a cotangente e a secante. Certo? Então, aplicando aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, para descobrir o seno que eu não sei, vou aplicar. Seno ao quadrado de x eu não sei, mais o cosseno, que é raiz de 3 sobre 3, né? Menos a raiz de 3 sobre 3, que está aqui, elevado na 2, igual a 1, certo? Seno ao quadrado de x mais 3 sobre 9. Se for fazer raiz de 3 vezes 3, né? Se for fazer elevado na 2, tu vai ter o quê? Tu vai ter raiz de 3 vezes raiz de 3 e 3 vezes 3. Aí raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9, raiz de 9 é 3, e 3 vezes 3 é 9, e aí vai ter um 9. Tá? Isso aqui é potência, igual a 1. Aí o 3 sobre 9 está desse lado, passa para o outro lado trocando o sinal. Tá? Seno ao quadrado de x igual a 1 menos 3 sobre 9. Aqui ficou positivo, aqui negativo, aqui ficou positivo. Ficou positivo porque eu tenho uma potência par. Sempre quando eu tenho um expoente par, o resultado fica positivo. Lembra da aula de potência. Bom, o 1 está aqui, o 3 sobre 9 passou para o outro lado. Aí fiz uma subtração de fração, né? Aí lembra que a subtração de fração faz o MMC do de baixo, pega o de baixo, divide e multiplica pelo de cima. Né? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aí fazendo esse processo, tu tem 6 sobre 9. E aí depois o que acontece? Como tu tem um seno ao quadrado de x, seno ao quadrado, né? Seno elevado ao quadrado é uma potência. O inverso da potência, uma raiz. Então tu vai ter um seno de x igual a mais ou menos, o valor ele varia tanto positivo quanto negativo, a raiz de 6 sobre 9. E a raiz de 6 sobre 9 fica mais ou menos, raiz de 6 que não tem um valor exato, né? E raiz de 9 é 3. Consigo achar que o valor do seno é raiz de 6 sobre 3. Tá? Mais ou menos porque oscila tanto positivo quanto negativo. Certo? Bom, achei o seno através da relação trigonométrica fundamental. Aplico quem? O que eu quero. Não é a tangente que eu quero? Então, fórmula da tangente qual que é? É uma das relações trigonométricas. Tangente é seno de x sobre cosseno de x. Então, aplico seno de x sobre cosseno de x. Aí eu vou ter o quê? A tangente de x é seno de x, que eu recém achei. Raiz de 6 sobre 3. Dividido, né? Lembra que isso aqui é da divisão. O cosseno de x que foi dado pelo problema. Menos raiz de 3 sobre 3. Lembra que tem uma divisão? Vira multiplicação. Permanece com a primeira e inverte a segunda. E aí, como é uma divisão, tu pode cortar esse com esse e ficar só com raiz de 6 sobre raiz de 3. Tá? Era uma divisão, cortei e ficou tranquilo. Né? É uma forma de simplificar. Mas se tu quisesse multiplicar esse por esse também daria. Tá? Raiz de 6 sobre 3. Se tu pegar 6 dividir por 3 dá 2. Né? Como é uma divisão, 6 dividir por 3 dá 2. Que fica dentro da raiz. Simples assim. Então tu tem a tangente de x valendo menos raiz de 2. E aí sim tu consegue identificar o quanto vale a tua tangente, certo? Então, o que tem que ficar claro nesse vídeo, eu possuo as minhas relações trigonométricas, que são essas, mas muitas vezes, para eu poder achar elas, eu preciso aplicar a minha relação trigonométrica fundamental, que é essa daqui, que vai nos acompanhar em qualquer problema, como este que eu passei nesse exemplo aqui, certo? Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo, abraços e valeu!